Tá? Bom, quando a gente fala, né, dessa questão, para a gente poder entender essa questão da uberização, né, é um nome interessante que a gente usa para poder expressar essa nova qualidade de trabalho que nós temos, a gente precisa sempre lembrar da questão da evolução da sociedade. Né? O Dr. Alex acabou de comentar aí, né, uma exposição, umas ideias que eu apresentei lá em 2013, e de lá para cá, né, a gente nota que isso aí só evoluiu. Essa condição que a gente tinha lá, ela só foi sendo ratificada pouco a pouco. A chegar nessa situação que ninguém imaginava que chegaria, essa situação que a gente tem, essa característica que nós temos hoje, que costuma se chamar de uberização. Ou seja, aqueles trabalhadores que já não são empregados, eles não são empregadores, não são empresários, mas ficam nessa zona cinzenta, vamos dizer assim, sem querer ser muito trágico, né? Mas eles ficam nessa zona intermediária entre esses dois sujeitos. Tá? Eu estou lendo um livro, estou achando muito bacana, é um livro que foi escrito em 1958, né, por um autor americano, que ele fala que as ideias perdem sua força quando não mais conseguem explicar a realidade. Tá? Então eu acho que o desafio que a gente passa hoje em dia é como enquadrar esse novo tipo de trabalho nas amarras, nos parâmetros que a gente tem aí do direito do trabalho. Então eu queria fazer essa apresentação abordando 4 tópicos, né? Elencando aí 4 tópicos. Primeiro, conversando aí, trazendo aqui um pouquinho da realidade fática que a gente vai analisar aqui, né? Os aspectos jurídicos para a caracterização do vínculo empregatício. Essa é uma questão que eu acho que doutrina e jurisprudência, infelizmente, estão precisando dar uma atualizada. A gente precisa ver isso aí. Temos que perder aquela noção de revolução industrial. A gente escuta muitas pessoas aí falando, porque exploração do trabalho, não sei o que. Espera um pouquinho, a gente está em 2020. Né? Vamos atualizar nosso discurso para não cair no que o Galbraith aqui falou. Tá? Depois, eu queria citar aqui 2 decisões. Eu não vou citar, aliás, não são 2 decisões. Eu peguei várias decisões, né, e puxei delas algumas noções básicas de fundamento utilizado para declarar o vínculo empregatício. Seja dos empregados de Uber, seja a questão dos entregadores de comida, iFood da vida, etc. Tá? E no final eu gostaria de fechar analisando a situação tanto dos motoristas de Uber quanto dos entregadores para verificar se eles se encaixam nessa noção de empregado que a CLT trata. Tá? Muito bem. Qual é a realidade fática que nós temos? Né? Qual é o contexto que a gente vive, o contexto social que a gente vive hoje? A primeira coisa, a gente tem que ter em mente que uma empresa ela é criada, no mais das vezes, para atender uma determinada necessidade. Tá? Ninguém monta uma empresa que não tenha finalidade nenhuma. Ninguém vai montar um restaurante gigantesco, uma churrascaria gigantesca, numa cidadezinha pequena. Tá? Ninguém vai, exagerando, né, a expressão que o pessoal fala, ninguém vai vender geladeira no Alasca. Tá? Então toda empresa é sempre voltada para o atendimento de uma necessidade que a gente tem, que a gente verifica naquele momento. Um outro aspecto que a gente tem que ver é a evolução da tecnologia. Na economia, né, os sociólogos, etc., costumam falar em 3 ou 4 revoluções pelas quais a sociedade passou. Né? A sociedade ocidental, praticamente do século XVIII, XIX para cá. Né? A primeira revolução seria a questão lá do Adam Smith, da máquina, etc., né? Da máquina a vapor. A segunda da eletricidade. A terceira da energia atômica e agora a questão da tecnologia. Então são alterações que impactam a sociedade, elas mudam o funcionamento da sociedade. E desde praticamente a década de 90 para cá, a gente tem cada vez mais especializado, aumentado a participação da tecnologia nas nossas vidas, a ponto de hoje, uma vez eu vi uma entrevista aí, falando que um celular hoje nosso mais simples pode armazenar mais informações do que a biblioteca do Congresso americano no século XIX. Tá? Então uma coisa a gente não tem, às vezes, noção, é que a gente nasce e vai vivendo em meio disso,
né? Usando aquela expressão popular, o peixe não tem noção da água, né? Então é mais ou menos isso que a gente está verificando. Então, dentro desse contexto, a gente, num segundo aspecto, pode falar de onde vem, né, de onde surgem esses entregadores, de onde surgem esses motoristas de Uber, né? A gente fala, hoje em dia, essa questão é levantada, todo mundo está discutindo, todo mundo está preocupado, essa coisa, vamos pensar primeiramente na questão dos entregadores de comida, né? Essas motoquinhas que ficam passando por nós, quase atropelam a gente, etc., né? Vejam, esse pessoal não surgiu agora. Isso aí não é novidade. Quem andava em São Paulo há 8, 10 anos já estava acostumado a ver essas pessoas, esses entregadores, não como entregador de comida, mas eles faziam entrega de documentos. São Paulo, todo mundo sabe, né, um trânsito terrível, e às vezes, sem existir ainda, né, toda essa tecnologia que nós temos, o trânsito, o transporte, a movimentação de documentos, papéis físicos era muito grande. Só que ninguém sai de um lugar de São Paulo e vai de outro de carro para entregar um documento, para entregar uma encomenda pequena. Então, o que passou a ver? Né? Justamente isso que o Dr. Alex relembrou aí que eu disse um tempo atrás. Algumas pessoas, essa evolução da sociedade, ela começa gerando algumas pessoas extranumerárias, vamos exagerar assim. Tá? São pessoas que já não se encaixam bem naquela demanda, aquela necessidade que a sociedade tem. Tá? Então o que acaba acontecendo? Essas pessoas precisam viver. Então de que forma que elas fazem? Elas começam a entrar nesses nichos de atividade econômica, a maior parte delas autônoma, né, para poder sobreviver, para poder ter a sua fonte de ganho. Então hoje o que a gente tem, né, desses entregadores de comida, de iFood, etc., já existia, não é novidade. A novidade é nós temos uma empresa grande que está administrando esse tipo de coisa, que está coordenando esse tipo de atividade, né? E é onde, infelizmente, muitas pessoas, né, ficam indignadas, não sei o que tal, reclamando que, né, a exploração, etc. Vamos com um pouquinho mais de calma. Vamos fechar o Uber, esses entregadores vão fazer o que da vida? Tá? Então a gente tem que, não querendo justificar um lado nem do outro, tá? Mas em cima dessa questão, né, da uberização, do entregador de moto, a gente tem um problema de fundo que eu vou me permitir falar um pouquinho mais à frente para vocês. Tá? Então, essa questão hoje, entrega de alimentos, questão de comodidade, de rapidez, a pessoa chega de trabalho tarde, né, ele não quer sair, não quer fazer comida, hoje em dia muita gente, inclusive, nem sabe fazer comida, né? Então, essa questão de você comprar comida pronta permite, inclusive, uma variedade, traz uma certa comodidade para as pessoas. Tá? E isso só acabou sendo agravado pela situação da pandemia que a gente vem vivendo. Tá? Então, esse eu gostaria de colocar o aspecto, né, a dimensão em que a gente se encaixa nessa questão hoje dos entregadores de comida, dos iFoods aí da vida. Tá? E com relação aos motoristas de Uber, né, que é justamente, né, como a palavra é fácil, né, fica mais fácil falar uberização do que iFoodização. Né, fica um negócio assim, então vamos falar da uberização. Né? Quando a gente fala de uberização, quando a gente olha o motorista do Uber, a gente poderia ver o que no passado? O motorista de táxi. Tá? É o motorista de táxi. Então, por que existe, né, de onde surge essa empresa para poder fornecer esse tipo de serviço? Volto a lembrar aquilo que eu comentei inicialmente, que toda empresa é formada para poder atender uma necessidade. Tá? Então, o que a gente tinha na época dos táxis? Né? Você chama o táxi, você telefona no ponto de táxi e fica esperando ele chegar para te atender. Se não tinha ninguém no táxi, né, às vezes a hora que você liga, o cara está a 1 minuto do telefone dele. E você fica esperando, você tem que ligar para outro lugar, aquela confusão. E às vezes você precisa com rapidez. Né? Essa pessoa está longe, você tem outro que poderia estar pertinho de você, você nunca vai saber. Tá? Então a gente tem esse aspecto que é muito importante, que é o fulcro de onde o Uber ataca, que é justamente isso. Né? Através da geolocalização, ele abre para motoristas atenderem passageiros que de outra forma chamariam um táxi. Tá? Mas será que é só isso? Será que é só a facilidade da pessoa estar pertinho? Não. Né? A gente tem um contexto social que isso acontece também.
né? A começar a dificuldade de movimentação nas grandes cidades. Eu já morei um tempo em São Paulo, eu lembro que uma vez, na véspera de Natal, eu levei 1 hora, não estou falando exagerado, 60 minutos para dar uma volta no quarteirão, na região ali dos Jardins. Tá? A vontade sua é trancar o carro e largar no meio da rua. Tá? Agora imagina quem vive isso diariamente. E as nossas grandes cidades estão passando por isso. Essa é uma realidade nossa. Tá? Outra coisa, o alto custo da manutenção dos veículos. As pessoas dizem hoje, se você colocar no papel, não compensa você ter um carro. O carro é um patrimônio gigantesco que fica a maior parte do tempo parado. Você não usa, está lá na garagem, está no estacionamento. Tá? Outra, a dificuldade nessas grandes cidades também, a dificuldade de você encontrar um local para você parar seu carro quando você tem que utilizá-lo e o preço que você paga nesse estacionamento. A gente brinca que em São Paulo qualquer saída sua começa com R$20, que é o que você tem que pagar lá para o guardador de carro. Tá? E você não vai ficar procurando vaga. Tá? E talvez o mais interessante que as pessoas não atentam é o fato de que enquanto você está dentro do carro, enquanto você está dentro do Uber, do motorista lá do carro, você pode trabalhar. Eu já prestei atenção, fico prestando atenção, eu gosto de prestar atenção nessas coisas. Dificilmente você vê um passageiro do Uber parado sem fazer nada. A maioria deles ou está no computador ou está no celular. Tá? Então hoje essa hipernecessidade do trabalho, etc., leva a que a gente aproveite isso. Então a gente nota que tudo isso, tanto a situação, né, dos entregadores de comida, quanto essa situação do Uber, eles decorrem de uma necessidade na sociedade, do atendimento dessa necessidade, né, por alguém que teve essa visão de poder criar isso aí, de otimizar esse tipo de atividade usando essa tecnologia que cada vez mais está presente na nossa vida. Né? E a gente não parou por aqui, a coisa vai aumentar mais ainda. Né? Já se fala hoje em dia do internet das coisas. Né? Então a gente vai começar a interagir com as coisas, a própria roupa nossa vai ser quase que um celular. Tá? Então esses são aspectos fáticos. Aqui eu queria levantar para a gente já poder chegar, né, na consideração, na eventual caracterização do vínculo empregatício desses tipos de profissionais, fazer uma análise rapidinha com vocês sobre os requisitos para caracterização do vínculo empregatício, né, que estão lá nos artigos 2º e 3º da CLT. Eu costumo sempre falar artigo 3º e 2º, né, porque a maior parte dos requisitos, a figura do empregado, estão no artigo 3º e o artigo 2º fala só da pessoalidade na prestação de serviço. Tá? E, talvez mais importante do que isso, lembrar que quando a gente fala da análise desses requisitos do artigo 2º e 3º da CLT, a gente não pode esquecer, né, que paira em cima disso, como se fosse uma fumaça, como um pano de fundo, o artigo 9º da CLT, o princípio da primazia da realidade. Tá? Então, esses requisitos que nós vamos estudar aqui, eles têm que sempre ser analisados sobre o pano de fundo, né, ou como um teto embaixo do qual fica o atendimento desses requisitos. Tá? Então, o primeiro deles, pessoa física, é onde a gente entra não na uberização, mas os entregadores aí podem se caracterizar como pessoa jurídica. Mas, de qualquer forma, para ser empregado, precisa ser o trabalho prestado por uma pessoa física. Não eventualidade. É aqui que a gente tem um elemento importante para poder, inclusive, discutir a questão do Uber. A não eventualidade não quer dizer que a pessoa trabalha todo dia. A gente vê muita gente achando isso. Nas instruções, quantas vezes por semana o empregado trabalhava, o reclamante trabalhava? Não interessa, não é esse o problema. A não eventualidade significa o quê? Que todas as vezes que a empresa, que o empregador precisa daquela atividade, o reclamante se disponibiliza a fazê-lo. Isso é não eventualidade. Eu já declarei uma vez o vínculo empregatício de uma moça que trabalhava um dia por semana, só no domingo. Tá? Por que ela trabalhava só um dia? Porque só era necessidade de um dia. Nos demais dias eram os parentes do proprietário da empresa que faziam a atividade. E eu acompanhei esse processo, o tribunal manteve essa decisão. Tá? Então, não eventualidade não é a quantidade de dias que trabalha. Mas sim, essa pessoa trabalha quantos dias, por quê? Porque ela só quer
ou porque ela só é necessária nesses dias. Tá? Subordinação, né? Esse requisito aqui que é muito interessante. Quem é que dava a ordem para o reclamante? Às vezes eu brinco com os meus alunos, né? Ambiente de trabalho não é quartel. Né? A gente não tem general, coronel, capitão, sargento, ninguém dá ordem para ninguém. Né? Eu, enquanto professor, chego para dar aula, quando muito, o meu coordenador fala, professor, olha, hoje eu preciso começar a trabalhar mais cedo. Ele não vem falar para mim que matéria eu vou dar, de que jeito que eu vou ensinar, qual o mecanismo que eu vou usar. Então, a subordinação significa que o empregado não tem total autonomia para o exercício das suas atividades. Né? A gente está falando de uma relação contratual, um contrato de emprego. Toda relação contratual, e aí entra o aspecto da onerosidade, ele é sinalagmático. Ele gera direitos e obrigações para ambos os sujeitos do contrato. Então, a subordinação ela decorre da situação o quê? Que o empregado, ao celebrar esse contrato, ele retira aquela possibilidade de atuar como ele bem quiser, da maneira que ele entender mais adequado. Tá? Então, nesse sentido, o que a gente fala de subordinação. Subordinação é ausência ou diminuição de autonomia na prestação de serviço. Mas o empregado pode entrar na empresa e fazer o que ele quer? Não, ele foi contratado para exercer uma determinada atividade. Tanto que a gente se depara com muitas reclamações trabalhistas discutindo o desvio de função ou acúmulo de função, onde a pessoa entende que ela foi contratada para exercer uma função e passou a exercer outra. O que é esse desvio, esse acúmulo de função? Não é falar, o empregador querendo aumentar seu lucro, não sei o que, vai explorar. Não existe isso, gente. Que lucro, né? Então tem que pegar a contabilidade da empresa para ver se existe esse lucro. Na verdade, é uma alteração contratual. Se eu fui contratado para ser professor numa faculdade, pedir para que eu seja segurança, né, é uma alteração objetiva do contrato. Está sendo alterada a função. Tá? Então, nesse sentido, a subordinação é você retirar do empregado essa plena autonomia que ele teria, de outra forma, para poder fazer o que ele bem entendesse. Tá? Onerosidade. Aquela velha pergunta que o pessoal faz à audiência que não tem necessidade nenhuma. Né? Quem pagava o salário do reclamante? Vejam, artigo 457 da CLT fala que a remuneração é tanto que o empregador paga quanto as gorjetas. E a gente tem situações de trabalhadores que recebem só gorjetas. O empregador não paga um centavo para ele. Tá? Então, a questão da onerosidade não é quem paga. É saber o quê? Essa relação entre quem trabalha e quem contrata esse trabalho tem uma natureza onerosa, gera direitos e obrigações para ambos os sujeitos. Né? O empregado está trabalhando em busca de uma retribuição, não importa qual, em busca de uma retribuição, ou ele faz isso em caráter voluntário. Tá? Então é nesse sentido que a gente tem a questão da onerosidade. Essa onerosidade, às vezes, não precisa nem perguntar. Tá? Muitas vezes a gente pega ações, né? As pessoas vêm comentar com a gente, olha, mas o cara trabalhou 6 meses e não recebeu salário, está descaracterizado o vínculo empregatício? Não, vamos perguntar para ele, você quis trabalhar de forma voluntária, você quis ajudar, ou você pensou que ia receber? Não, ele tratou comigo, tal coisa. Então não é inexistência de onerosidade. A gente tem uma violação contratual por parte do empregador, que descumpriu uma obrigação contratual, que era pagar aquilo que foi combinado. Tá? E, por último, a pessoalidade. A pessoalidade que não tem maiores dificuldades para a gente analisar, mas que hoje é a pedra de toque que separa o empregado, principalmente na terceirização. Né? Terceirização, o requisito mais impactante numa situação de terceirização é a pessoalidade. Porque a terceirização corretamente feita, aliás, não é terceirização, né? A inexistência de ilicitude na terceirização é o quê? Não haver pessoalidade na prestação do serviço. Então a gente pega algumas situações, né? Eu morei num condomínio que a cada 6 meses mudava a empresa de vigilância. E no que diz respeito aos guardas, só mudava o uniforme deles. Mudava a empresa, mas a que era contratava os mesmos empregados. Acabou, tem pessoalidade na prestação de serviço. Tá? Mas a pessoalidade,
é só no sentido de que a prestação de serviço com relação ao empregado ela é personalíssima, ela é intuito personae. O empregado não pode vender a posição dele para um outro colega. Tá? Eu não posso vender minha vaga, né, meu contrato de trabalho para um terceiro. Tá? Então, pessoalidade na prestação de serviço. Muito bem. Feito esse panorama, né, feito esse arranjo aí, essa análise desses requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, eu andei já passando para uma terceira dimensão, né, o terceiro ponto que eu queria conversar com vocês é o seguinte. Eu já peguei algumas, para poder preparar aqui essa conversa nossa, eu andei olhando algumas decisões, né, tanto de primeira instância quanto de segunda instância, a respeito da declaração ou não de vínculo empregatício. Quer desses entregadores de mercadorias, etc., que a gente chama de courrier, né, quer com relação aos motoristas de Uber. No que diz respeito ao courrier, esse cara que entrega aí comida, etc., a gente tem isso aí muito dividido. Tá? Quem declara, aquelas decisões que declaram o vínculo empregatício, o fazem entendendo que todos os 5 requisitos na prestação do serviço entre quem presta o serviço e quem contrata esse serviço estão presentes. Tá? Claro, a gente tem que tomar cuidado, porque, por isso que logo no comecinho eu falei para vocês, eu estou falando aqui como professor, não como juiz, não posso falar como juiz. Tá? Mas a gente não pode fazer uma crítica, né, construtiva ou destrutiva com relação a esses entendimentos, porque tudo depende da prova produzida nos autos. Tá? Nessa questão do entregador de mercadorias, volto a insistir, o maior elemento diferenciador de quem é empregado, de quem é um prestador de serviços autônomo, é a pessoalidade na prestação de serviço. Tá? É a pessoalidade na prestação. A pergunta que você tem que fazer, né, a questão que a gente tem que verificar numa discussão dessa. Meu amigo, você não trabalhando, se você não vai trabalhar, quem é que faz a atividade sua? Quem é que faz essas entregas suas? Ah, outra pessoa fazia. Tinha um monte de motoqueiro lá, passava o serviço para outro. Então não é questão que tem subordinação, que ele tinha, que ia ter falta, que ia descontar, nada disso. Tá? O problema é, o trabalho dele era transferido para outra pessoa ou não? Se era transferido, se podia ser transferido, ele não é empregado porque faltou o requisito da pessoalidade. Eu esqueci de comentar, né, anteriormente, mas para a caracterização do vínculo, os 5 elementos têm que estar presentes. Se faltar um só, já não é empregado, não está caracterizada aquela figura. Tá? Então vejam, se por acaso você faltasse, outra pessoa faria seu serviço? Sim. Não precisa nem perguntar mais nada. Morreu, não é empregado. Se você faltasse, alguém faria o seu serviço? Tá? Isso aí acontece com transportadora, principalmente aqueles transportadores autônomos. Né? Meu amigo, se você não fosse fazer aquela entrega de carga naquele dia, se quebrasse seu caminhão, o que acontecia? Ah, ninguém entregava a mercadoria, deixava para entregar no dia seguinte. Aí você pergunta para o preposto, mesma coisa, acontecia no dia seguinte. Morreu, esse requisito da pessoalidade está presente. Vamos analisar os demais. Tá? Mas, quando a gente discute essa questão do courrier, a principal questão, o principal elemento, o principal requisito que vai ser diferenciador entre o empregado e o prestador de serviço é o requisito da pessoalidade. No caso do Uber, a gente tem uma coisa um pouquinho mais rica aí. Né? Quando a gente verifica, inclusive uma vez, uma das decisões, eu estava analisando, né, porque aí não é a interpretação do fato ocorrido, mas a interpretação do que foi dado naquela situação. Né? Uma decisão, para começar, que ele entendeu que o Uber, em vez de uma empresa de tecnologia de prestação de serviço, era uma transportadora. Né? Então, o Uber é uma transportadora e os seus empregados são empregados em transporte, né, de cargas e pessoas, etc. Tá? Outra situação, mas o Uber é quem fiscaliza o trabalho, conduz o trabalho do empregado, do trabalhador, né, do motorista, e estabelece a questão do preço e pagamento. Né? Quanto que vai cobrar, né? Porque o motorista do Uber, todos sabemos, né, não é ele quem estipula o preço. Aparece na tela do celular, olha, tem uma corrida daqui até ali e estou pagando tanto para você. E ele vê se lhe interessa aquela corrida ou não. Tá?
Então, essa decisão entendeu que esse fato do Uber estabelecer o preço atende um dos requisitos do vínculo empregatício, né? Ainda dentro dessa questão do pagamento, né, que o Uber intermedia o pagamento. Ele recebe de um lado e paga do outro, né? Isso levaria a uma caracterização da relação de emprego. Depois, a questão do controle da jornada de trabalho. Ah, não, dá para controlar porque você pode controlar pelo aplicativo. Hoje em dia, esses aplicativos, a gente consegue saber que eu estou aqui, onde eu estou. Hoje em dia, até o celular, a gente fala uma palavra e depois começa a aparecer propaganda daquilo que nós falamos. Tá? Então, por aí se entende que há o vínculo empregatício, existe esse elemento, vamos dizer assim, leva a caracterização do vínculo empregatício pelo fato de que o Uber teria esse controle, inclusive da jornada de trabalho do motorista. E eu achei bacana, né, exótico, uma reclamação trabalhista, um processo que foi declarado vínculo empregatício e, dentre outras coisas, foi determinado, né, que o Uber pagasse para o motorista não só o combustível, mas também ressarcia as despesas dele com a água e com as balinhas que ele dava, né, para o pessoal ficar no carro. Quer dizer, um negócio bem interessante, né? E quem entende, e quando entende que não há o vínculo empregatício? Né? As decisões que a gente verifica e que não caracterizam o vínculo, não declaram o vínculo empregatício, levam em consideração a possibilidade desse motorista ficar offline. Ele não quer trabalhar aquele dia, ele desliga o celular e não trabalha. Tá? E também a questão da flexibilidade do trabalho. Se ele quer trabalhar, ele trabalha, não quer trabalhar, ele não trabalha. E ele pode estipular por quanto tempo ele vai trabalhar. Tá? Muito bem, então já comentamos aqui, né, com relação à questão do entregador, vamos verificar esses requisitos do vínculo empregatício, artigo 2º e 3º da CLT, em comparação com o trabalho prestado pelo motorista do Uber. Essa semana eu fui abastecer o carro, tinha um cara do Uber parado lá. Aqui em Campinas eles têm que colocar uma placa azul na porta. Eu vi que o cara estava parado, não sei o que, fui conversar com ele. No começo ele ficou meio assustado com minhas perguntas e tal, ele ficou achando até que eu queria ser motorista do Uber. Né? E eu comecei a perguntar como ele trabalha, qual a sistemática de trabalho dele. Né? Então, entendendo isso, né, eu li lá o contrato que o Uber disponibiliza. Eu dou risada que meu pai outro dia foi chamar um Uber, pediram para ele juntar a cópia da carteira de motorista dele, né, com prova de endereço. Ele apertou o botão errado, em vez de chamar o Uber, ele estava se cadastrando para ser motorista. Né? Então, vamos analisar a situação do motorista do Uber à luz, né, dos requisitos da caracterização do vínculo empregatício. O primeiro deles, pessoa física. Morreu, não tem o que se discutir, porque o motorista do Uber sempre vai ser o empregado, jamais vai ser uma pessoa jurídica. Aliás, diferente do courrier, porque o courrier pode montar uma pessoa jurídica, inclusive colocando outros motociclistas para poder exercer aquela atividade. Tá? Muito bem. Não eventualidade, né? O requisito aí da CLT com relação à não eventualidade. O trabalho pode ser eventual. O empregado, o motorista, ele não precisa trabalhar todos os dias. Veja o que eu comentei anteriormente com vocês. A não eventualidade não é a quantidade de dias que a pessoa trabalha. É sim o que? Todas as vezes que a empresa precisa, é ele quem vai prestar atividade. Agora a gente pergunta, o motorista, o Uber, a pessoa jurídica, o Uber, ela precisa da atividade desse motorista? Não. Quem precisa da atividade do motorista é o passageiro, não é o Uber. O Uber simplesmente oferece a tecnologia para poder facilitar isso aí. Né? Não existe eventualidade ou não eventualidade com relação à pessoa jurídica. Tá? Então esse é o requisito aí da não eventualidade. Subordinação. Tá? Aquela questão, não é receber ordem, mas sim o quê? Ter autonomia para prestar serviços ou não. Esse motorista tem autonomia? Tem. Por quê? Ele pode escolher o horário que ele vai fazer. Ele não tem obrigação de começar a trabalhar às 8 da manhã e não trabalhar no outro horário. Né? Esse motorista mesmo falou, olha, tem dia que de sábado, conforme se tem festa, algum tipo de coisa, festa popular, etc., eu fico em casa.
Porque sempre vou pegar uma pessoa, né, que está bêbada, vai passar mal no meu carro, vai dar problema, etc. Então ele pode escolher se ele vai trabalhar ou não. Ele pode, inclusive, escolher se ele vai transportar um passageiro ou não. Ele disse que outro dia chegou uma moça com olho vermelho, boca seca, né, queria que levasse para tal lugar, ele falou, não vou levar essa mulher. Porque ela pode estar drogada, não sei quanto ela está carregando de droga, se a polícia parar, como é que eu vou provar que eu não sou traficante junto com ela? Tá? Então ele tem essa autonomia para escolher se ele vai conduzir aquela pessoa ou não. E mais interessante, eu perguntei para o cara, eu falei, se eu chegar para você agora e falar para você, eu quero sair de Campinas, quero ir para o aeroporto de Guarulhos, você vai ligar o Uber? Ele falou, não, eu desligo o aplicativo. Eu vou te cobrar R$250 e o Uber não fica sabendo disso. Porque se o Uber ficar sabendo, ele vai ter que pagar percentual lá para a empresa. Então vejam, ele tem possibilidade, inclusive, de estabelecer como ele vai trabalhar. Ele pode estabelecer o preço. Tá? Então essa é a característica da função exercida, né, da atividade desenvolvida. Depois, onerosidade, ou seja, uma relação contratual em que a obrigação de um corresponde à obrigação do outro e vice-versa. Essa relação existe entre o motorista e o Uber? Não. Essa realidade, né, essa relação se dá entre o motorista e o passageiro. Tanto que se o passageiro entrar no carro e não pagar, ele fala, não, eu em vez de pagar no cartão, eu vou te pagar em dinheiro. Aí funciona que nem um táxi. Se chegar lá, no destino, o passageiro não pagar, esse motorista vai brigar com o passageiro ou vai brigar com o Uber? Quem que não cumpriu, quem foi, melhor dizendo, quem deixou de cumprir a obrigação contratual? Tá? Então aí o aspecto onerosidade. E por último, e não menos importante, a questão da pessoalidade na prestação de serviço. Eu perguntei para ele, existe a possibilidade de outra pessoa dirigir no seu lugar? Ele falou, tem. Como é que funciona? Eu tenho um aplicativo no meu celular. Para que eu possa utilizá-lo, para que eu possa trabalhar, eu tenho que entrar no aplicativo do Uber e digitar minha senha. E aí eu saio trabalhando. Eu falei, mas você pode digitar sua senha e passar para uma outra pessoa trabalhar? Ele falou, tranquilamente. Não tem problema nenhum. Ele falou, inclusive eu faço isso. Né? E ainda ele comentou que se ele passar, ele está dirigindo o carro, está trabalhando, ele cansou, ele pode pegar e passar para um outro motorista. Até ele brincou comigo, eu falei, eu estou trabalhando até aqui, estou com o Uber ligado. Se eu sair daqui, você entrar no carro, você sai trabalhando, transportando todo mundo e o Uber nem fica sabendo. Tá? Ou seja, também não existe o atendimento do requisito da pessoalidade. Tá? Bom, esses aqui são os 4 aspectos que eu me propus aí comentar, conversar, trocar uma ideia com vocês aí no comecinho da minha fala. O problema atrás de tudo isso é qual? Faz coisa de 2, 3 semanas, saiu no jornal aí, que na Califórnia um juiz determinou que o Uber registrasse todos os motoristas sob pena de parar o Uber, não poder mais funcionar. Tá? Deu prazo, o Uber recorreu, então essa decisão ainda está sub júdice. Tá? Bom, mas aí a gente vai falar, pô, mas nos Estados Unidos não tem vínculo empregatício. Né? Lá não existe. Eu lembro uma vez para dar uma palestra lá em Nova York, o cara pediu, não, faz um esquema do como funciona a regulação do trabalho no Brasil. Quando eu falei, ele achou que eu não sabia falar inglês direito. Ele falou, não é possível que vocês, né, regulem o contrato de trabalho de uma maneira tão ampla. É uma loucura isso aí. Quer dizer que essa decisão desse juiz da Califórnia caracteriza, ele está discutindo, ele está prevendo a possibilidade. Vejam, nos Estados Unidos, o problema da pessoa ser um trabalhador contratado, que eles chamam, né, ou um trabalhador autônomo, é a possibilidade de ele se utilizar dos serviços sociais prestados. Tá? Lá eles não têm INSS. Tá? Então o empregado vai ter direito, quando ele é contratado, né, o plano dele de assistência, de previdência, etc., é decorrente de um contrato que o empregador faz com o Estado ou com uma previdência privada. Então o problema social por trás dessa questão é o quê?
esse trabalho do entregador de pizza, do motorista do Uber, como é que ele fica em termos de benefício? Como é que a gente fica na questão da previdência social? Numa situação de acidente, de doença, de gravidez, etc., como essa pessoa vai ser assistida? Então, o desafio é esse. O desafio é esse, social. Não estou falando da situação específica de um motorista com o Uber ou com um entregador de pizza, uma pizzaria. Tá? O problema social que a gente tem é esse, o desafio é esse. Numa situação, né, de dificuldade, quem é que vai socorrer essa pessoa? No modelo jurídico brasileiro, atendendo isso, estou falando de vínculo empregatício, como é que se resolve essa questão que se coloca no modelo brasileiro? Basta essa pessoa, como autônomo, recolher o INSS lá, o carnezinho dele. Tá? Eu tenho uma empregada aqui que o marido, pedreiro, foi trabalhar, foi atropelado, moeu o pé do cara, ele não consegue mais andar direito, né? E como pedreiro ele achou que era bobagem, ele não recolhia INSS. Quem sustenta a casa hoje é ela. Ele não ganha um centavo nem do INSS. E chora lágrimas de sangue por não recolher mensalmente lá a parte dele como autônomo. Tá? Então, a discussão é essa. O problema social que nós temos é esse. E essa questão, de uma forma ou de outra, a sociedade vai, na evolução do direito, né, o problema do direito é que ele sempre anda a reboque da sociedade, né, dos fatos. Então, as coisas estão acontecendo, as novidades estão acontecendo e o direito demora para poder chegar lá. Isso explica até, isso aqui não vai ser objeto de conversa nossa, por que depois de tantos anos e de tanto se pedir, né, hoje a prevalência do negociado sobre legislado passou a ser possível. Porque você fazendo isso, e a partir do momento que você tenha sindicatos atuantes, representativos, etc., você consegue diminuir essa distância. Tá? O sindicato estando próximo da empresa, o que mudar aqui, ele consegue se adaptar à situação do trabalhador. Tá?